Bom, boa tarde a todos. Vamos começar aqui a nossa reunião aberta de formação, com o tema Comunidade Acadêmica, a relação dos trabalhadores terceirizados com a universidade. Bom, acho que o primeiro conceito que a gente vai abordar é esse da invisibilidade social, né? Que a gente até indicou nas leituras prévias, né? Uma entrevista com esse psicólogo Fernando Braga da Costa. E foi o primeiro contato que eu tive com esse conceito, né, que foi durante a minha graduação de psicologia na Unesp Bauru, quando um professor de psicologia social ele citou esse trabalho que estava sendo desenvolvido pelo Fernando, né, e, e aí essa ideia do Fernando amadureceu, né, a partir de uma tarefa que um professor dele passou, né, que foi que os estudantes deveriam realizar uma tarefa que eles chamam de proletária, né, tarefas que não exigissem qualificação técnica ou acadêmica. E aí foi o pontapé inicial para ele desenvolver esse trabalho, né, o trabalho de mestrado dele. E ao total ele passou cerca de 10 anos desempenhando atividade de varrição na cidade universitária no Butantã. Algumas vezes por semana e apenas meio período, né. E um dos exemplos de vivência prática dessa invisibilidade social, dados pelo psicólogo, foi transitar pelos prédios onde ele estudava e não ser reconhecido por colegas ou professores, né? Ele chegou a citar um caso que um dos professores chegou até a esbarrar nele e sem olhar ou se desculpar, né? E segundo o pesquisador, essa invisibilidade social ou invisibilidade pública, né, é uma espécie de desaparecimento psicossocial do homem, de um homem no meio de outros homens, né? E essa invisibilidade social é atribuída frequentemente àqueles que vivem nas calçadas das grandes cidades, né? E aí, porque você tem alguns marcadores estéticos, né, nesse caso, como, por exemplo, cobertores velhos, pedaços de papelão, roupas sujas, etc., né? E aí, no caso dos trabalhadores terceirizados, da USP especificamente, né, mas em geral, o uniforme de trabalho ele funciona como esse marcador estético, né, como um indicador de um papel social de subordinação. É como se o uniforme transformasse a pessoa em um objeto, né. E aí eu só citar rapidamente porque eu tive essa experiência também, né, quando eu trabalhei como promotor de vendas num grande supermercado lá de Bauru, durante a minha graduação, e eu usava um jaleco azul marinho, né, com as marcas da empresa e tal. E na maior parte do tempo eu passava no mercado abastecendo mercadoria nas prateleiras, né. E aí diversas pessoas que me conheciam da universidade simplesmente passavam por mim, mesmo que eu parasse de trabalhar e olhar e ficasse olhando para elas, né. E até colegas com quem eu jogava futebol, que eu jogava futebol toda semana, né, que a gente tinha até um time da psicologia, chegaram a passar por mim e não me enxergaram. E é uma sensação estranha, né, que nem como o Fernando Braga ele descreve, né. Enfim, como estudante de psicologia que já tinha escutado falar desse trabalho, para mim, eu aproveitei como material de reflexão, de estudo, né. Mas enfim, mas não dá para negar que algumas vezes eu acabei me sentindo mal com essa experiência, e que é uma experiência curta, foi uma experiência curta na minha vida, né. E o autor, o Fernando Braga, ele ressalta que essa sensação, ela pode até ser minimizada ou recusada pelo sujeito que é apagado, né, que é invisibilizado, mas que isso é uma estratégia psicológica para reduzir o sofrimento imposto por essa situação, né, mas que inevitavelmente esse fenômeno ele deixa marcas, né. Eu vou citar uma pesquisa conduzida pelo DIEESE, né, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, realizada em 2012. Ela estudou o problema da invisibilidade social nos trabalhadores da área da limpeza na cidade de São Paulo, né. E, enfim, para além dos dados obtidos, né, que eles foram perguntados sobre se haviam passado alguma situação de preconceito e tal, né,
Tem algumas sutilezas, né, que foram expostas numa matéria que foi publicada no site do Sindicato dos Metalúrgicos, né, como, por exemplo, lá eles citaram um exemplo de 2 trabalhadoras terceirizadas de um hospital, né, que entrevistadas, elas relataram nunca ter sofrido discriminação, só coisas normais, né, entre aspas. E aí os exemplos de coisas normais foram uma pessoa entrar no mesmo elevador e não olhar para elas, as pessoas não sentarem na mesma mesa que elas nos refeitórios, as pessoas não chamarem elas pelo nome, não pedirem por favor, e por aí vai. Então, esse tipo de coisa acaba sendo normalizado, né? Apesar de... E a pessoa responde que não sofreu um preconceito, mas aí ela, na sequência, ela descreve situações de preconceito, né? Bom, mas o que é a terceirização, né? Bom, ela é a transferência de parte das atividades realizadas em uma empresa para outra, em especial atividades meio, né? Como, por exemplo, limpeza, vigilância, transportes, recepção, jardinagem, etc., contabilidade. E a ideia básica é reduzir os gastos e permitir que essa empresa foque apenas na sua atividade fim, otimizando o funcionamento, né? Ou pelo menos é assim que é vendido esse mecanismo, né? Como um potencializador da eficiência das empresas. Mas, enfim, existem seres humanos envolvidos, né? E nisso, né? E vale ressaltar que a ausência de um vínculo trabalhista direto não impede que sejam abertos processos trabalhistas, né? Isso ocorre com alguma frequência na USP. Quando, por exemplo, quando as empresas Dima, em 2005, União, em 2011 e Igilimp, em 2016, decretaram falência, a unidade foi acionada para pagar os direitos trabalhistas devidos pelas essas empresas, né? Porque quem contrata de forma terceirizada é responsável subsidiário pelo pagamento das verbas trabalhistas, né? Então, essas empresas abrem, fecham e a USP fica com encargo, né? E as pessoas ficam lutando na justiça para receber direitos, né? Enfim, para se tornar uma alternativa interessante financeiramente, né? Ou seja, permitir a redução de gastos de outras empresas, essas empresas que oferecem serviços terceirizados, elas precisam vender a força de trabalho pelo menor valor possível, o que tem um impacto inevitável nos salários dos trabalhadores. Mais ou menos assim, né? O valor total dos salários pagos por essas empresas aos que vão prestar o serviço terceirizado, mais o valor total do salário dos funcionários que atuam exclusivamente na administração dessa própria empresa, né? Mais os valores envolvidos na manutenção da empresa, entre outros, precisa, em tese, ser inferior ao valor que as empresas originalmente gastariam para contratar diretamente, né? Por que precisa menor? Porque essas empresas, elas existem para gerar lucro, né? Então, precisa fazer tudo isso aí e por um preço, por um valor menor para sobrar dinheiro de lucro, né? E, enfim, isso pode variar muito, né? Em especial no oferecimento de serviços mais técnicos, como contabilidade, por exemplo, né? Onde você pode, uma mesma pessoa, atender outras empresas, tal, no mesmo lugar físico. Mas a gente vai focar aqui em serviços mais operacionais, né? Que é a realidade que a gente encontrou hoje na USP. Eu coloquei aqui a Lei de Responsabilidade Fiscal, né, de 2000, né? Que ela foi um grande impulso para a terceirização no Brasil, né? Ela foi apresentada pelo Fernando Henrique Cardoso, né? No ano 2000. E um dos mecanismos dessa lei, ele impunha limites nas despesas com pessoal no serviço público. E esses limites seriam calculados a partir da receita corrente das empresas, né? Limitando em 50% os gastos com o pessoal no nível federal e 60% nos níveis estadual e municipal. E essa lei dispôs, inclusive, sobre punições administrativas, né, aos administradores que ultrapassassem esses limites, punição, processo criminal e tal. E com isso, diversas empresas públicas passaram a reduzir as despesas com pessoal, entre aspas, né, só que através da terceirização, porque aí não contava como gasto com o pessoal.
E um capítulo jurídico mais recente ocorreu em junho de 2020, quando o STF ele julgou constitucional a chamada Lei da Terceirização de 2017, né? Que permitiu a terceirização, que permite, né, a terceirização, inclusive, de atividades fim das empresas, né? Enfim, esse ainda é um debate, ainda que tem uma série de capítulos dessas disputas judiciais, né? Ainda está em aberto. E aí eu coloquei essa questão aí do até onde vai, meio que de maneira retórica mesmo, né? Porque, enfim, um processo que foi criado para otimizar para as atividades, para as empresas se dedicarem à atividade fim, agora está indo para atividade fim também. Então, para mim, isso expressa bastante se trata basicamente de precarizar os postos de trabalho, né? Mas vamos deixar para discussão. Enfim, e aí a comunidade USP, né? Quem que é essa comunidade USP, né? Aí eu relacionei aqui o que formaria essa comunidade USP, que seriam estudantes de graduação, pós-graduação e dos cursos avulsos, os docentes efetivos e temporários, trabalhadores do quadro USP e terceirizados, e além do público externo, né, que frequenta a USP, né. E pesquisando dados sobre a composição dessa comunidade, eu só consegui encontrar informações mais precisas sobre parte dessa comunidade, né. No site da Alcane, né, que é a Agência USP de Cooperação Acadêmica Nacional e Internacional, que apresenta dados de 2019, que foram processados em 2020, a gente tem aqui, por exemplo, um universo de mais de 97 mil estudantes, mais de 5 mil docentes efetivos, 13 mil técnicos administrativos, entre aspas, né, porque técnicos administrativos é o jeito que a USP atualmente se refere, por exemplo, até ao pessoal da limpeza, né, que não está relacionado diretamente com a administração, né, porque são funções que a USP, no quadro efetivo, já reservou para extinção, né. E aí tem, só do público externo, você tem números como, por exemplo, mais de 52 mil pessoas como um público da Orquestra USP, mais de 134 mil pessoas como participantes do USP As Profissões, né, e mais de 1.644.000 visitantes dos museus da USP, né. Esse é um dos gráficos que está disponível no portal da Alcane, né. Então, é possível ver aqui, ó, juntando, por exemplo, o amarelo com o verde, que são os alunos de graduação e pós-graduação, você tem aí mais de 75% dessa contabilização aí da comunidade USP, né? Uma prevalência muito grande dos estudantes, né? Aí tem uma fatia bem pequenininha, que são os alunos de ensino fundamental, médio e técnico, né? Que tem, por exemplo, a escola de aplicação da USP. Aí aparecem como 11% de servidores técnicos e administrativos, enfim, e uma fatia também pequena de docentes pesquisadores, né? Deixa eu ver. E aí eu achei algumas coisas sobre número de docentes temporários, por exemplo. Que apesar de ser difícil de achar números, assim, abundam notícias sobre diminuição do quadro de docentes efetivos da USP e denúncias de superexploração desses docentes precarizados, né? O que envolve ampliação da jornada, salários muito baixos, né? E aí eu achei alguns dados da ADUSP, né, que é a Associação dos Docentes da USP, que em 2019 a USP contou com 430 docentes temporários, né, que representou um aumento de 561, mais de 561% em relação aos números de 2014, né. Então, em 5 anos, um aumento de mais de 500%, é bastante coisa. E, enfim, que eu saiba, até o final desse ano estão congeladas as contratações de docentes para o quadro efetivo, né? Então, as contratações de temporários ainda estão comendo soltas aí, né?
E a respeito dos trabalhadores terceirizados é mais difícil ainda ter dados mais precisos, né? Porque elas ficam muito a cargo também das unidades. E eu achei uma matéria de 2018 que ela relata que, segundo o Sintusp, né, que é o Sindicato de Trabalhadores da USP, dentro do universo de 14 mil trabalhadores da USP, cerca de 6 mil tinham vínculo terceirizado, né? O que dá uma ideia aí, né, do tamanho da participação deles na vida da universidade. Bom, e os trabalhadores terceirizados na USP, né? Alguns serviços da USP, eles já estão quase totalmente ocupados apenas por trabalhadores com esse vínculo, né, terceirizado, como limpeza, vigilância, jardinagem, o pessoal dos bandejões, né, cozinheiros, auxiliares de cozinha, estão praticamente totalmente ocupados apenas por trabalhadores terceirizados, né. E além da menor remuneração que esses profissionais recebem, né, eles ainda estão expostos a piores condições de trabalho, como maior carga, né, horária, falta de equipamentos de proteção individual, e às vezes, como já citei anteriormente, nem chegam a receber devidamente os salários, né. Aí até a foto que foi usada no cartaz de divulgação, ela foi feita durante um protesto de trabalhadores da limpeza, né, que eles foi realizado em 2013, né, antes da Egilimp declarar falência, que foi 3 anos depois, mas nessa época eles estavam sem receber salários pela Egilimp, né. E aí uma das estratégias utilizadas foi acumular parte do lixo que eles tinham recolhido na frente da administração central da universidade, né. E, enfim, eu queria chamar a atenção que é interessante isso, né, que ao interromperem o seu trabalho, né, essas pessoas acabam rompendo com a própria invisibilidade, né, que é a mesma lógica em geral para qualquer greve de trabalhadores, né. Quando você rompe com interrompe, né, a atividade rotineira, você explicita a sua importância, né. Eu já vi greve de coletores, por exemplo, quando eu morava em Bauru, e, se não me engano, foi uma coisa, não chegou a durar uma semana, assim, ou foram 4 dias, e foi impressionante, a cidade parecia um cenário de guerra, assim, com poucos dias sem esses trabalhadores que estão expostos a esse fator da invisibilidade pública, né, da invisibilidade social, com eles parando a atividade, né. E, bom, a pandemia de Covid, né, que foi um fator que amplificou o distanciamento entre os funcionários do quadro USP e os terceirizados, né. Bom, para começar, assim como outros setores do serviço público, né, a USP demitiu em massa os trabalhadores terceirizados, né, ao reduzir unilateralmente em até 25% o valor dos contratos com as empresas que administram esses vínculos trabalhistas, né. E, enfim, na mesma lógica do fique em casa passando fome, que a gente já discutiu em outras reuniões abertas de formação, quando a gente falou sobre a questão da pandemia, né. E no hospital universitário, por exemplo, já ocorreram diversas manifestações, né. Eu cheguei a comparecer em uma, pelo menos, que foram feitas em memória de funcionários falecidos, né, em decorrência da doença, e chegaram até a fazer uma greve, né, para cobrar vacinação de residentes e trabalhadores terceirizados, porque eles atuam na linha de frente, lidando com o público, né, num local de altíssimo risco de contágio, né. E enquanto os médicos e enfermeiros foram vacinados prioritariamente, esses outros trabalhadores ficaram de fora do plano de imunização, né. E, enfim, enquanto a gente vê, né, tentativas de setores mais privilegiados da sociedade em geral, de tentar furar a fila da vacinação, né, os trabalhadores terceirizados que não foram demitidos e trabalharam normalmente durante a pandemia, eles não são considerados como público prioritário para receber vacinação na USP, né. E no Parque Centec, por exemplo, né, que a gente tem uma prevalência de trabalhadores terceirizados, né, tem uma equipe muito grande de jardinagem, tem o pessoal da vigilância, limpeza e tal,
eles estão trabalhando normalmente, né? E o único falecimento que, pelo menos que eu tive informação no Parque Sintec, né, de funcionários, foi do Rosiel Alves do Nascimento, né, que é da Guarda Universitária, né, que apesar de ter um vínculo de trabalho com a USP, ele trabalhava numa função que já está quase integralmente terceirizada, né? E esse é um outro aspecto interessante que apesar de terem mais garantias legais, em geral melhores condições de trabalho em relação aos terceirizados, os trabalhadores do próprio quadro USP, que são remanescentes de cargos como auxiliares de limpeza e vigilância, eles têm condições de trabalho em geral bem piores do que os trabalhadores dos níveis médio e superior, né? E, enfim, na USP isso é bem explícito, e tem inclusive entre os níveis de docentes, né? Eu já escutei relatos de docentes em início de carreira, efetivos em início de carreira, receberem um tratamento bem diferente em relação aos que estão no topo da carreira, né? Então esse é um problema que existe em vários estratos da USP e ele se acentua na questão dos terceirizados, né? Bom, e aí eu coloquei algumas questões para provocar o debate, né? Que seria, por exemplo, como é possível ser essencial ao funcionamento das empresas e ser tão desvalorizado ao mesmo tempo? Até onde é possível melhorar as relações entre as pessoas dentro do capitalismo? A terceirização é inevitável? Dar bom dia a todos resolve o problema da invisibilidade social? Então, vou deixar essas questões e, e aí a gente poderia já abrir para discussão. O Silas que vai organizar, aí o pessoal quiser falar, só escrever o nomezinho no chat. Desculpa, Silas, não deu para te ouvir. Você abriu o microfone, mas não deu para te ouvir. Ah, tá. Sim, só escrever o nome no chat, conforme os nomes vão sendo escritos, eu vou chamando na ordem de inscrição. E aí, a cada fim de fala, eu chamo o próximo inscrito. O Henrique pode iniciar a fala. Bom, estava aqui também pensando em tudo que o Luca estava falando conforme a gente foi passando, e, e é exatamente isso, né? Muitas vezes dentro da universidade a gente acaba escutando, tipo, eu falo bom dia para todos os porteiros, eu dou oi para todas as moças, senhores da limpeza, não sei o quê, e, e é exatamente isso, né? Tipo, eu tô me inspirando a minha fala nessa pergunta aqui de baixo. É, Esse dar o bom dia, ela não resolve o problema de desigualdade social, né? Porque a gente está fazendo um cumprimento, a gente não está vendo as condições que essa pessoa trabalha, a gente não está vendo no que essa pessoa trabalha, qual está sendo a remuneração dessa pessoa. A gente faz uma invisibilidade social ser teoricamente curada pelo fato de você dar um bom dia, né? Então, quando na verdade isso não resolve nenhum problema da invisibilidade social. Isso acaba sendo, ao meu ver, um dos fatores também que a invisibilidade social se vê presente, né? O fato de eu achar que um bom dia vai curar essa invisibilidade, né? Eu tenho mais um comentário sobre uma outra pergunta, mas eu quis falar sobre essa que, conforme o Lucas foi falando, isso veio vindo na minha cabeça, e aí a hora de trouxe essa pergunta, eu falei, não, eu preciso falar dela. E acho que é isso, acho que é muito comum a gente ouvir isso das pessoas, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, em momentos, reproduzem a visibilidade social e continuam nela, né? Bom, é isso minha fala. O próximo a iniciar a fala é o Ailton.
Oi, Luca, boa tarde. A minha dúvida, não sei se dúvida, só para botar lenha na fogueira, aí é um pouquinho anterior a esse primeiro quadro aí. Como é possível ser essencial e ser desvalorizado ao mesmo tempo? Por que a gente chegou nesse ponto da terceirização? Como é que isso é visto aí pela unidade, primeiro, e como é que isso é visto pelo funcionário? E a minha pergunta tem uma motivação, né? No momento que você trabalha com laboratórios, você falando na limpeza, né? Essencialmente limpeza do material ou da sala, você precisa ter uma especialização. Então, se você trabalha com água, por exemplo, dependendo do que você utilizar, você estraga a sua pesquisa. Ou com equipamento em geral, né? Que é o que, bom, eu estou há um tempinho lá, isso tem acontecido há mais de 20 anos. Então, para polemizar, a terceirização em termos de pesquisa trouxe uma série de problemas. Não por culpa do funcionário, ele não tem o treinamento, né? Mas eu diria assim, a alta rotatividade desses funcionários prejudica. Então, vou citar o meu exemplo. Eu tenho equipamentos que exigem um certo cuidado. Quando numa semana você treina, né? Porque o funcionário não sabe o que é aquilo. Você treina, na semana seguinte, a rotatividade. Então, eu vou dizer ao contrário. Ao invés de invisível, né? Em certas situações, ele chama demais atenção por errar e não por culpa dele, né? Falta lidar com esse funcionário, treinar naquilo que ele foi contratado. E a empresa dele não cuida disso. Como é que você vê tudo isso aí? Isso vale hoje, tá? Tem validade hoje. Porque se você pegar na universidade, onde tinha muitos funcionários, quer seja lá na segurança, foi reduzido bastante, ou na limpeza, você tem o parque inteiro e a última vez que eu vi, antes da pandemia, você tinha 3 funcionários, que é outra questão aí para vocês discutirem. Como é que um parque daquele porte, daquele tamanho, ficou com 3 funcionários para limpeza, terceirizados? Dá conta? Como é que elas vão responder? Todo mundo cobrando o serviço. Isso é uma série de questões, né? Próximo a iniciar a fala é o Luca. Opa. Dá um salve aí pro Gilberto, que acabou de entrar aí. Só dar um toque, eu não sei se ele está acompanhando no chat. Se ele quiser falar, fazer uma participação, só escrever o nome aqui no chat. Ou se tiver complicado, porque eu vi que você está no celular, apertar o botãozinho de levantar a mão, né? Ou, enfim, a gente vê. Vou dar um toque aí se não estiver conseguindo. Mas, enfim, eu queria citar até um exemplo do que aconteceu, porque você falou de laboratórios, né? Pessoal da limpeza nos laboratórios. Teve um caso que ocorreu lá no IB, né? E o que acontece? A gente tinha um envolvimento bem legal, assim, com o pessoal das terceirizadas, né? Que eu digo o pessoal que se organizava mais, digamos assim, politicamente, né? Mas com reivindicações de trabalho e tal. E a gente reparou, por exemplo, que elas não... As funcionárias recebeu uma denúncia, né, de umas funcionárias da limpeza, que eram da terceirizada, de que elas limpavam bancadas de laboratório que tinham substâncias contaminantes, sangue, cultura de bactérias e tal, e elas não recebiam adicional de insalubridade, né, que os técnicos da USP recebiam. E aí elas entraram em contato, os representantes lá, nossos na época, acionaram o sindicato, correram atrás, até que conseguiram fazer que a empresa pagasse essa verba, né? E aí o que acontece?
Eles passaram a pagar a verba, só que puniram as funcionárias que entraram em contato com, com os funcionários da USP, né, e pediram esse auxílio. Elas foram mandadas para postos de trabalho do outro lado da cidade, muito longe de onde elas moravam, né? E, enfim, uma represália, né? Uma coisa que para você fazer com funcionário USP não seria tão simples, né? E, enfim, só para complementar em relação ao que o Ailton colocou, realmente, acho que esse a impossibilidade de você dar recursos para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores é um aspecto muito importante da precarização que a terceirização representa, né? Porque você não consegue, por exemplo, você pegar um funcionário em início de carreira, você não vai dar cursos, esse funcionário não tem a mínima perspectiva de progressão profissional, e, de novo, no IB a gente tem exemplos de pessoal que era do quadro USP, por exemplo, que tinha entrado na vigilância, teve um que era motorista, e que eu me lembro agora, assim, são desses dois. Um passou da vigilância para técnico de laboratório, e aí ele faz cursos, tá em uma área completamente diferente, é uma coisa que ele gosta, tal, faz viagens de campo e tal. E o outro que era motorista e teve alguns problemas de saúde, tal, foi readaptado e estava no trabalho administrativo. São cenários que não existem para quem tem um vínculo terceirizado, né? Então, se acontece qualquer coisa com a pessoa, sofre um acidente, fica incapacitado para uma determinada função, você não consegue ser readequado no quadro da empresa, né? E essas terceirizadas são isso, né? O caso dessas 3 empresas da limpeza que fecharam as portas aí só nos anos 2000, ele é emblemático, né? Porque as empresas simplesmente fecham, né? Não é nem que você não tem um vínculo estável de trabalho, a empresa para de existir. E essa Egilimp, por exemplo, eu lembro na época que ela faliu, ela deixou o pessoal que era da USP na mão, que trabalhava na USP na mão, pessoal que trabalhava no metrô, pessoal que trabalhava na Assembleia Legislativa do Estado. Então, alguém ganhou bastante dinheiro com isso, né? Quem recebeu o dinheiro inicial da USP ganhou muito dinheiro. Mas, enfim, é isso. Tô sentindo falta do Donovan polemizar aí. Bem, até o momento não temos novos inscritos. A inscrição continua rolando. É só escrever o nome no chat e conforme os nomes forem sendo acrescidos, eu vou chamando. Bem, agora temos o Henrique. Pode iniciar a fala. Esqueci de abrir o microfone. Desculpa. Não, eu estava pensando exatamente nisso mesmo. E é isso, né? Eu acho que essa relação que o Luca trouxe e que o Aito comentou, não é só problemático, né, para a pessoa que tem o equipamento, que vai, esse equipamento agora está quebrado, mas também para a pessoa que está fazendo a limpeza, né? Como ele comentou, no IB e muitos outros laboratórios, tem coisas que você não pode pôr a mão, você não pode misturar com água e tudo mais, né? Então, o funcionário também corre riscos disso, né? E acho que isso encaixa bastante naquilo, né? É um serviço tão essencial e como pode ser tão menosprezado, tão desvalorizado
a ponto de você pensar na importância daquele laboratório, daquilo que aquilo produz, mas aquele laboratório também não produz nada se ele não tiver essa manutenção, esses recursos e tudo mais, né? Eu acho que essa desvalorização, ela cresce dentro de uma lógica de mercado, de uma lógica capitalista, onde esse lucro cresce muito, né? Então, você cria uma empresa de limpeza, uma empresa de jardinagem, uma empresa disso e daquilo, e aí você tira o lucro em cima da mão de obra das pessoas, porque afinal a USP ou alguma outra empresa poderia contratar esses funcionários e escolhe contratar essa empresa para prestar esse serviço. Então é mais barato o serviço dessa empresa, porque caso contrário não seria contratado, né? E com isso essa lógica vai se tornando cada vez mais presente. Aí surge uma outra empresa, e aí surge uma concorrência, e aí cada uma oferecendo um valor menor e cada vez mais desvalorizando o trabalhador, cada vez mais ou desvalorizando o trabalhador, ou dando menos recursos, né? Menos treinamento, menos equipamentos, menos todas essas coisas. E é exatamente isso como a gente viu aqueles números, né? A quantidade de alunos, a quantidade de graduandos e pós-graduandos, e ao mesmo tempo você olha a quantidade de funcionários, né? Não é nem equiparável, né? E a gente sabe que, na realidade, quando você vai e você vê, a quantidade de funcionários que você vê dentro da USP é bem grande, né? Só que a relação deles com a USP é bem diferente, né? Uma relação já de uma terceirizada, e onde a gente vê essa invisibilidade social não só no fato das relações pessoais deles também, mas sim com a relação social com a USP, com o sentimento de pertencimento à universidade, com a relação dele com a própria, o externo também, né? O externo da USP que eu falo. Mas, essa é a minha contribuição. Eu vou passar a palavra. E é isso. Deixa o próximo. o Donovan antes que ele tem hora. Eu espero. Ok. É você, Donovan. Não, pessoal, vamos respeitar a ordem. O Ailton primeiro, eu vou depois. Fica tranquilo. Ok, então é você, Ailton. Pode iniciar a fala. Tá bom, não estou provocando o Donovan. Hoje ele tá bonzinho. Bom, primeiro, Luca, eu acho que você não respondeu as minhas questões, as primeiras, tá? E como é que a unidade e os funcionários veem isso? Porque é uma série de problemas. Quer dizer, qual é a posição dessas pessoas? Porque eu tenho de todo tipo, né? Então, esse mascarar, a pessoa tá aí invisível, né? É relativo, né? Então, eu não acompanhei muito isso em duas unidades que eu trabalhei, né? Eu sei que tem um menosprezo, não tem consideração, mas eu não vejo muito isso. E dentro desse aspecto, fazer uma pergunta chata. Se é um problema, não sei se é um problema, tá? Você diria que é melhor encerrar os contratos com as terceirizadas? Por que sim? Por que não? Porque eu sou do tempo que os funcionários lá... Tá dando para ouvir? Porque eu sou do tempo que os funcionários lá... Bom, você sabe, o parque tem uma colônia. Então, o pessoal principal para gerir o parque morava lá. Então, o pessoal da portaria... Você sabe que tem a casa do Euclides ali no lago. Ele morou mais de 20 anos ali, né? Se você pegar a Regina hoje, lá em cima no campanário, ela continua morando. Tem um observador, né, da meteorologia que também mora lá em cima no campanário. E tem o resto da colônia ali perto da garagem, né? Motoristas moravam ali, o chefe da garagem morava ali. Bom, enfim, tinha uma estrutura montada. Que aí, com o passar do tempo, você vai lá e contrata as terceirizadas. Para mim não é muito claro isso. E você tem perdas. A única vantagem que eu vejo é que a universidade ganha dinheiro com isso, né? Economiza, digamos assim. Então, volto a fazer a mesma pergunta. Você diria que é melhor encerrar os contratos com as terceirizadas?
Por que sim? Por que não? O próximo a iniciar a fala é o Henrique. Desculpa, o Luca. Errei. Não, agora que seria o Donovan, né? Não, fica Eu ouvi tranquilo. o Eu nome. responde ele, depois eu vou. Senão você vai ficar com muita coisa acumulada para responder. Dá tempo, fica tranquilo. Ok. Tá, então, ó, eu vou responder rápido, dar uma resposta meia boca e depois eu volto para minha inscrição, tá? Você falou por exemplo, seria melhor encerrar os contratos, o que fazer? Bom, a proposta que eu tô mais de acordo, que é uma proposta, digamos assim, já histórica já do Cintus, porque já tem algumas décadas assim, é a incorporação dos terceirizados para o quadro USP, oficialmente. Não seria seria encerrar o contrato com as empresas terceirizadas e incorporar, porque, enfim, como você citou alguns exemplos, mas, por exemplo, no IB mesmo eu cheguei a conhecer gente lá que estava há anos, era funcionário com vínculo terceirizado e estava lá há mais tempo do que eu. Enfim, isso não é difícil no Centec agora, né? Mas na USP tinha gente que estava há mais de 10 anos lá, a empresa já tinha troca a empresa e fica a mesma pessoa, só que essa pessoa que está lá há mais de 10 anos, ela não tem um vínculo. Então, o que eu acho que seria o mais correto para você poder desenvolver o profissional, valorizar e tal, seria a incorporação. Enfim, não é só a USP que ganha dinheiro, porque pelo que eu vi umas contas que me passaram por cima, a economia não é tão grande para a USP. Eu acho que o lado que mais ganha dinheiro com isso são justamente os donos dessas empresas aí que fazem esses negócios privados aí dentro da universidade. Mas eu queria passar pro Donovan antes dele ter que sair, mas aí depois eu voltaria para minha ordem na inscrição. Tá bom, então, ok. Eu não queria deixar o Wilton sem resposta primeiro, né? Deixa eu até abrir minha câmera aqui. Queria agradecer novamente, é um prazer sempre estar aqui com vocês. Eu acho que é um assunto muito importante, muito humano, e que merece, sim, ser discutido em todos os setores, na verdade, né? Terceirização está acontecendo de diversas formas, em vários setores. Mas eu queria polemizar, porque a gente pode... Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? E eu sei que vocês estão mostrando o lado dos funcionários, que é um lado que normalmente não é mostrado mesmo. Eu fiz um teste, não sei se vocês já fizeram. Procurem no Google vantagens de ser um funcionário terceirizado. E olha só o que é interessante. Vocês vão encontrar vários sites que vão mostrar as vantagens do empregador terceirizar os seus funcionários. Isso é muito legal. Só que, e para o funcionário? Qual é a vantagem dele ser terceirizado? Dele não estar ligado diretamente à empresa, mas ele está ligado a uma empresa que presta serviço a outra empresa, né? Só que aí, então, eu vou tentar expandir a nossa visão. Vamos tentar pensar numa visão de sociedade. Tem vantagem para a sociedade algumas empresas terceirizarem os seus funcionários? E aí eu posso dizer sim, tem vantagens para a sociedade, tá? Então vamos tentar pensar coletivamente, não só naquelas pessoas que eu concordo que merecem melhores condições de trabalho, melhores salários, merecem visibilidade. E essa coisa de dar o bom dia, boa tarde, boa noite, eventualmente até dar um abraço, perguntar como é que você tá se sentindo, você tá se sentindo bem hoje, é uma coisa que a gente devia praticar mais com toda a sociedade, né? Não só com funcionários da nossa empresa, mas, sei lá, com motorista de ônibus, com o cobrador, sabe? Talvez até ali com o segurança que fica ali próximo da catraca do metrô, né? Normalmente as pessoas só procuram eles para perguntar, onde é que fica tal rua? Em que saída do metrô que eu saio para ir não sei onde e tal? E, sabe, dá um bom dia, boa tarde, tudo bom, sabe? A gente foi perdendo um pouco isso.
Eu sei porque quando eu sou de São Paulo, capital, e é corriqueiro as pessoas passarem umas pelas outras e tornarem as outras invisíveis, né? Eu achei muito bonito no artigo do pós-graduando de psicologia, que ficou 10 anos como gari, ele estava batendo um papo com os outros garis e os garis falaram, a gente sabe a diferença quando um cara de uma certa classe mais, sei lá, eu não sei como dizer isso sem falar palavras erradas, mas enfim, alguém que talvez ganhe mais do que eles, garis, né? E eles falam, a gente sabe a diferença. Lá eles se chamavam de peão, né? É a peãozada, né? É o termo que eles usavam. Então eles sabiam quem não era da peãozada, porque era uma pessoa que andava a passos fortes, né? Eles falavam que dava para ouvir o toque, toque, toque dos passos. E eles diziam que a peãozada, não, a peãozada andava macio, foi o termo que eles usaram, né? Eles andavam com mais tranquilidade. E ao mesmo tempo eles também falaram a postura da pessoa ao estar esperando o transporte público, por exemplo, né? Que eles falavam que a peãozada ficava mais acanhada num cantinho e as outras pessoas não peãozada, elas esperavam com um olhar mais confiante, olhavam sobre as outras pessoas que seriam a peãozada. Então eles mostravam, eles já diziam de diferenças de comportamento que eles sabiam na cara se a pessoa era dos deles, chamados de peãozada, ou se era dos outros, não peãozada, né? Mas, então, assim, eu acho importante a gente lembrar que, às vezes, muitas pessoas passam reto pelo porteiro, pelo segurança, mas também passam reto, às vezes, pelo dono da empresa, né? Você não sabe quem é o dono de uma empresa, eventualmente. Você pode estar entrando na porta, ele está saindo, você não sabe quem que é o dono, né? Muitas vezes a gente não sabe dessas relações. Então, talvez, por exemplo, eu sou aluno da USP, talvez eu passei por grandes doutores, pós-doutores, pessoas que tenham 5 doutorados, 7 pós-doutorados, eventualmente até numa área que eu goste muito, mas eu não reconheci o rosto daquela pessoa e passei direto por ela. Só que lá em São Paulo a gente não tem o hábito de dizer bom dia, boa tarde, boa noite para pessoas desconhecidas e tudo mais. Então eu acho importante a gente lembrar isso, que talvez essas coisinhas básicas da educação a gente não perdeu só para aquelas pessoas que eventualmente parecem ganhar menos em relação a outros empregos aí da sociedade, mas a gente perdeu isso com todo mundo, né? Eu posso citar, por exemplo, colegas meus, alunos, independente da classe social deles, que eu não faço a menor ideia qual que é, muitos podem ser mais pobres, mais ricos, muitos alunos passavam um pelos outros e não se cumprimentavam. Alguns eram colegas de sala, eram pessoas que tinham aula comigo de segunda a sexta-feira, todos os dias, e passavam por mim reto, né? Uma vez aconteceu comigo um caso de que eu estava passando no corredor de um dos prédios do meu instituto e tinha uma menina sentada no chão e abraçando os próprios joelhos. E aí eu passei por ela e perguntei, vem cá, você tá bem? Tá tudo bem? Eu não conhecia ela. E aí ela falou, eu não tô passando bem não, eu tô passando mal. E aí eu peguei, ajudei ela a se sentar numa cadeira, né, tomar um ar, ofereci alguma coisa para ela comer, eu achei que ela tava com pressão baixa, e peguei água para ela e tudo mais, e aí depois que ela se restabeleceu um pouco, ela pegou e me agradeceu, emocionada, e aí eu falei, imagina, que isso? Eu fiz o que qualquer um teria feito. E ela falou, não, 5 pessoas passaram por mim antes de você me abordar, e nenhuma delas perguntou se eu estava bem. E aí ela comentou que algumas eram colegas dela, passaram por ela e nem falaram com ela. Ela estava fazendo uma disciplina no meu instituto, mas ela é de outro instituto da universidade, né? Então ela não, vamos dizer, ela não é aluna nativa dali, ela é de outro prédio, de outra faculdade dentro da universidade. E mesmo assim, pessoas passaram por ela, funcionários, alunos do meu instituto e alunos do instituto dela. Então, assim, ninguém falou com ela. Então, a gente perdeu muito isso. Agora, quando a gente vai para o interior, não. É normal, o pessoal, pelo menos nos lugares que eu já fui para várias cidades do interior, é normal todo mundo falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ou em vez de bom dia, o pessoal fala dia, aí o outro responde dia, né? E é normal isso. A pessoa não te conhece e não precisa te conhecer. É normal. Mesma coisa, para o carro, para você atravessar a faixa de pedestre.
você vai para lugares mais simples, lugarzinhos menores, o pessoal para, na boa, é normal isso. Em São Paulo, não. Se não tiver um farol vermelho para parar, os caras não param. Eles passam reto. Eles não estão nem aí se tem uma pessoa na calçada, né? Eles acham que a pessoa que está na calçada ali não é ninguém, é invisível. E às vezes pode ser um doutor, pode ser um cara que ganha um salário 5 vezes maior do que o cara que está no carro. Só que as pessoas são invisíveis umas para as outras. Então fica o alerta aí. As pessoas foram se tornando invisíveis umas para as outras na sociedade. Então acho que é bom a gente pensar nisso. Mas, enfim, agora eu vou vir polemizar da terceirização. Então talvez a terceirização seja boa para a sociedade. Por quê? Por exemplo, uma empresa, ou um laboratório de pesquisa, ou mesmo uma universidade pública que está prestando um serviço público e que pode levar a, por exemplo, grandes avanços de criação de remédios, vacinas, que o mundo inteiro está precisando nesse momento. Eles podem se preocupar mais com o produto final que eles precisam entregar e se preocupar menos com certas coisas, como, sei lá, limpeza, coisas administrativas e etc. Então, lembrar dessas vantagens, né, que tem para a empresa, não desumanizando as pessoas que trabalham para oferecer essas vantagens, mas essa simplificação, competitividade, produtividade, integração da empresa, qualidade do serviço, tudo isso é bacana porque na especialização, aquela empresa só faz, vamos dizer, limpeza. Ela pode treinar os funcionários dela muito bem para fazerem limpeza. E ponto, aquela empresa vai fazer a limpeza de várias outras empresas. Ou talvez até especializações mais específicas do tipo limpeza de lixo hospitalar e coisas assim, né? Aquela empresa tem que garantir que o funcionário seja bem treinado, que o funcionário tenha os equipamentos necessários para fazer esse tipo de limpeza especializada e por aí vai. Já o laboratório, a universidade, etc., ela tem que focar o quê? Em conseguir fazer o que ela tinha que fazer. Entregar o remédio, entregar a vacina, desenvolver aquela nova tecnologia e por aí vai. Então, só lembrar isso, que tem um lado positivo da terceirização. E aí eu estou focando muito nesse aqui, cantinho esquerdo inferior aqui, ó. A terceirização é inevitável? E aí que tá. Eu não sei se ela é inevitável, mas a especialização parece que é. Vou dar um exemplo da minha área. Existiam os naturalistas, né? Os naturalistas, eles trabalhavam diversas coisas. O que hoje a gente conhece como biologia, o que hoje a gente conhece como geologia, o que hoje a gente conhece como talvez meteorologia, astronomia e por aí vai. Só que eles já eram mais específicos em relação a uns carinhas que existiam muito antes deles, Grécia Antiga, que eram os filósofos, né? Então a gente tem grandes aí, Aristóteles, por exemplo. A gente tinha caras que conheciam princípios de física, biologia, química, medicina e muitas outras. E eles ainda eram pensadores, eles ainda trabalhavam uma série de áreas das humanas, né? A psicologia que está na área da saúde, mas é a mais das humanas que está na saúde, sociologia e várias outras coisas vieram do advento dos pensadores, os filósofos. Então, assim, foi ruim a especialização? Não, não foi, né? Hoje em dia a gente tem pessoas mais competentes, temos áreas mais específicas. Então, o que um naturalista fazia, por exemplo, Charles Darwin, a especialidade dele era relevo. O cara era especialista em relevo. Aí foram fazer uma viagem de navio e contrataram o cara, né? Falaram, não, pô, a gente precisa de você na nossa equipe. Tá bom, e ele foi. Ele era especialista em relevo. Era muito importante para as embarcações saberem onde que elas estavam indo, quais eram os tipos de ilha e tudo mais. Então, um cara que falava de solos e relevo. Só que aí ele foi reparando que espécies de animais tinham características parecidas em localidades do mundo muito diferentes. E não eram as mesmas espécies, mas elas tinham coisas em comum. O cara começou a falar de evolução, como outros já falavam, e ele é autor do livro A Origem das Espécies, que, aliás, eu recomendo todo mundo ler, não só quem é biólogo. E olha que interessante, ele seria, para mim, que sou biólogo, com certeza um grande patrono da biologia, mas ele não era biólogo, ele era naturalista, e por mais, a formação dele foi especialidade em relevo. Então, talvez, se tivessem viajado lá no HS Beagle com um biólogo, um cara extremamente especializado, talvez ele teria tido certas conclusões
que não vou tirar o mérito do gênio Charles Darwin, mas ele teria tido certas conclusões talvez muito mais avançadas no ramo da biologia. Só que não existia biologia naquela época. Vou pegar um outro exemplo prático. Na medicina. A medicina também vem desse campo do estudo da natureza, né? Mas mais focado com a saúde humana. Aí a gente pode dizer que o grande patrono lá é Hipócrates, que era um cara que trabalhava mais corpo humano, né? Fisiologia, anatomia e tudo mais. Tá bom, tá bom. A medicina, a gente tem... É o cúmulo da especialização, né? Então a gente tem um médico que... Ele não é médico, ele é médico o quê? Né? Então, ele é clínico geral. Tá bom, ele entende um pouquinho de tudo. Mas normalmente você não vai fazer tudo com o clínico geral. Ele vai te recomendar um cardiologista para olhar o seu coração, um nefrologista e um urologista para olhar o seu rim. E se você tiver com pedra no rim, já não é a área do nefrologista, já é a área do urologista. Se a pedra estiver saindo do rim, né, você já não vai mais falar com... Então é aí que tá. O pessoal brinca, né, que daqui a pouco vai ter um médico específico do dedo mindinho do pé esquerdo. Eu tô com dor no dedo mindinho do pé direito, desculpa, não é a minha especialidade. É uma brincadeira, né? Mas é o cúmulo da especialização. Só que que tá, isso é ruim. Eu acho que isso só é ruim se a gente perde o vínculo com o todo. A partir do momento que a gente consegue conectar a especialização com o todo, isso não foi ruim, pelo contrário, isso foi ótimo. Porque a gente teve um cara que se dedicou mais a estudar, a desenvolver aquela área, e ele tinha que se preocupar menos com o todo. Só que a gente ainda tem que ter pessoas que consigam conectar o todo, né? Por exemplo, o todo, a ciência, com esse médico especialista, as biológicas com esse médico especialista, a medicina como um todo com esse médico especialista. A gente tem que ter níveis e camadas e elas têm que se conversar. E aí a gente pode falar de transdisciplinaridade, a gente pode falar de trabalho em equipe, de equipes de trabalho com pessoas de diversas áreas. Então, por exemplo, enfermagem, psicologia, medicina e etc. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque talvez a terceirização seja algo muito parecido. Ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma pessoa que é especialista em limpeza, e a especialidade é algo bom, e isso diferencia o humano de muitos outros seres vivos e animais, porque a gente foi se especializando. Um cara pegava e caçava, pescava e coletava. Aí um outro grupo fazia com que um cara só caçasse, o outro só coletasse e o outro só pescasse. Os caras foram ficando muito bons naquilo, né? O nosso cérebro, quando é dedicado a uma função, uma tarefa, a gente fica melhor naquilo. Então, é só lembrar disso, que o cara que só pesca, ele pesca muito melhor do que o cara que pesca, coleta, caça, etc. E isso a gente está falando dos nossos ancestrais. Imagina agora, com tecnologia e muito mais. Só que a gente tem que ter esses caras que fazem o elo. Então, eu acho que na terceirização, a gente tem que ter aqueles funcionários que vão conseguir criar um elo entre a empresa principal, vamos dizer assim, né, a empresa cliente, e a empresa terceirizada, a empresa que está fornecendo o serviço para aquela lá. Então, assim, só polemizando um pouco, será que não é importante a terceirização? Será que a tendência da terceirização é algo ruim? Eu jogo o questionamento. Lembrando que existem formas de fazer a terceirização lembrar da ser mais humana, né? Lembrar que ela precisa treinar melhor a equipe deles. Tem muita gente que fala, meu Deus, serviço terceirizado é horrível, né? Os caras que limpavam aqui na empresa X, nossa, eles eram treinados, eles eram muito melhores. A empresa terceirizada está oferecendo um serviço de baixa qualidade. É um perigo quando a pessoa vai terceirizar alguma coisa. Então, lembrar isso. Por que as empresas terceirizadas podem pegar funcionários, não treinar eles, não dar equipamentos corretos, não, sabe? Coisas do gênero que foram casos que vocês comentaram aí, né? Então, talvez é isso. A terceirização não é ruim, mas darem essas permissões das empresas que são dedicadas àquele serviço, permitirem oferecer aquele serviço de baixíssima qualidade, pagando mal seus funcionários, isso sim tem que ser questionado, né? E falta de treinamento é algo generalizado também. Eu tenho visto, aliás, funcionários da própria empresa que não são treinados. Muitos funcionários não sabem fazer aquilo para o qual foram contratados a fazer. E aí a gente tem que se perguntar por quê? Talvez porque pediram salários mais baixos do que os outros. E aí, a empresa, vale a pena para a empresa pagar um salário mais baixo para um funcionário que não está apto a fazer aquilo que ele devia fazer?
Daqui a pouco a empresa não entrega nem o produto final que deveria entregar. E aí ela não lucra, ela não ganha dinheiro nenhum, e aí ela não paga o funcionário. Então, talvez tem coisas maiores, assim, tem esferas maiores a serem questionadas. Desculpa, gente, falei muito, me estendi aqui, mas eu precisava falar e eu deixei o pessoal falar na minha frente. Eu vou me despedir fazendo um convite. Gostaria de convidar todo mundo que está aqui presente em tempo real e todo mundo que vai estar nos assistindo aí no futuro, no vídeo que está sendo gravado e vai ser disponibilizado no YouTube. Queria convidar todos vocês a verem o nosso terceiro episódio da série de lives do Clube Brasileiro de Saúde Planetária. Ele vai ocorrer hoje, né, dia 14 de abril, quarta-feira de 2021, às 19 horas. Vai estar lá no nosso canal do Clube Brasileiro de Saúde Planetária. É só digitar isso no YouTube, vocês encontram a gente. Clube Brasileiro de Saúde Planetária, é facinho. E aí vocês vão poder acompanhar todas as nossas lives que ficam gravadas, mas quem está nos vendo agora aí ao vivo, por favor, terminando a reunião aqui, vai dar um pulinho lá que hoje vai ter uma temática muito legal. Vocês viram que eu tô de vermelho aqui, né? Eu tô de vermelho em homenagem à Cruz Vermelha, que é um símbolo que significa proteção de todos, né? Então, no momento de guerra que a gente está vivendo, guerra social, de ideologias, guerra contra a doença Covid-19, contra o vírus SARS-CoV-2, né, o chamado coronavírus, a gente, de certa forma, está numa guerra. E lembrar que a Cruz Vermelha é um símbolo que diz, opa, esse pessoal não, esse pessoal está protegido, né? Isso daí tem uma história lá desde 1800. Eu recomendo o pessoal pesquisar mais sobre a história da Cruz Vermelha. O porquê do símbolo da Cruz Vermelha e a própria entidade Cruz Vermelha que atua em diversos países, tá? Então, por que eu estou de vermelho? Porque esse mês a gente celebra muitas datas comemorativas sobre saúde, né? Dia 6 de abril é sobre a promoção da saúde, né? Sobre a manutenção da saúde, é o Dia Nacional. Dia 7 é o Dia Mundial da Saúde, olha só que interessante. Então, esse mês de abril é um mês para falar sobre saúde, e eu vim com esse vermelho aqui para trazer esse alerta. E na nossa live a gente vai falar sobre saúde planetária, que é a nossa temática principal, só que a gente também vai falar bastante sobre o SUS. E para isso a gente vai trazer dois convidados muito especiais, que são a Mayara Floss e o Henrique Barros, que são dois grandes especialistas, são médicos, eles fazem inúmeros projetos ligados com o SUS, e eles entendem muito sobre saúde planetária, sobre saúde pública e sobre SUS. Então, convido todo mundo a ir lá assistir a gente, prestigiar a live de lá, assim como eu adorei estar prestigiando a reunião de vocês aqui, tá? Vou ficar só mais uns minutinhos para ouvir a resposta das minhas provocações, e eu já estou indo preparar a live lá. Abração, gente. Obrigado mesmo. O próximo a iniciar a fala é o Henrique. Acho que o Luca tava na minha frente, né? Não, tava. Tava sim, Pode ir lá, Luca. É verdade. O Luca ia retornar para a ordem da inscrição. Ok, é você, Luca. Valeu. Só complementar o recadinho para o pessoal do futuro aí do YouTube. Se vocês estiverem assistindo no YouTube, a gente vai colocar esse link aí para a live do Saúde Planetária e SUS na descrição do vídeo, tá? Então, primeiro termina aqui, aí depois vai assistir a live aí que o Donovan comentou. Bom, um pouquinho sobre a questão das vantagens da terceirização, né? Eu pedi para a sua provocação, porque eu achava que você ia destacar isso, né? E na minha interpretação, para além da redução de custos, né? Que, como eu disse, no caso da USP, é bem discutível se tem uma redução de custos efetiva, né? Tanto envolvendo o valor dos contratos, quanto os processos trabalhistas que ficam por conta da USP depois, né? É bem questionável a questão da economia, mas
para além da redução de custos, que acho que é o grande atrativo para as empresas do processo da terceirização, para mim as vantagens da terceirização elas são mais hipotéticas. Por exemplo, no caso citado, assim, tudo bem, a empresa pode se especializar para oferecer o melhor serviço possível. Mas se fosse para oferecer o melhor serviço possível, ela teria que investir. Então, por exemplo, ela investiria num quadro relativamente estável, ou seja, para ela fazer o quê? Para ela pegar o funcionário de um jeito e desenvolver ele profissionalmente. Então, a pessoa entrou sabendo X, com 5 anos de empresa, ela já tem uma série de treinamentos, conhecimentos adquiridos, assim, não que, é óbvio, qualquer um que trabalha muito tempo num setor, você vai aprendendo coisas, né? Mas para ser considerado como uma vantagem específica dessa especialização, eu entendo que teria que ter isso, a pessoa teria que passar por um processo na empresa, onde, por exemplo, você tem, tem uma atividade de limpeza muito específica, então, eu vou pegar meus funcionários aqui que têm 6 anos de casa, a partir de 6 anos de casa, porque eles já têm uma experiência nessa área, já trabalhou aqui, ali e tal. E, nesse sentido, no ramo da hipótese, eu até chego a concordar. Eu poderia concordar, vai. Mas eu não vou concordar, justamente porque é isso, porque eu estou mais querendo ressaltar essas coisas do que tem do campo do real, né, do campo do concreto que a gente tem para analisar hoje, né. Então, o que a gente vê é isso, alta rotatividade e salários baixos. E que nem o Ailton colocou, não quer dizer que você não tenha ótimos profissionais, você tem, mas você não tem por causa da terceirização, você tem apesar da terceirização, né. São pessoas que, por exemplo, que poderiam estar se desenvolvendo numa empresa, desenvolvendo uma carreira, por exemplo, mas não vão desenvolver. Elas vão ficar um tempo nessa empresa e para ter alguma ascensão profissional, às vezes para ter uma ascensão de salário e tal, ela vai trabalhar em outra coisa, né? Então, por isso que para mim essas vantagens, fora a parte da redução de custos, elas são mais hipotéticas, né? E, enfim, até essa discussão sobre, por exemplo, a divisão do trabalho, assim, eu entendo que na história humana ela apresentou vantagens, né? A especialização, até o ócio, né? Se a gente for pegar historicamente, a partir de quando algumas pessoas puderam ficar livres das tarefas do dia a dia, que rolou filosofia, por exemplo, mas ao custo da sobrecarga de outros, né? Enfim, e aí eu, como marxista, não tenho uma interpretação moral disso, né? Porque, enfim, a Grécia ela é escravagista, né? Então, enquanto o pessoal estava filosofando, você tinha o pessoal escravizado realizando as atividades. Mas, enfim, longe de uma interpretação moral, eu entendo isso como uma etapa da evolução humana. Inclusive, o capitalismo é uma etapa da evolução humana que aumentou a produção, permitiu que potencialmente o ser humano ficasse desobrigado, ficasse livre de tarefas físicas pesadas, né? Você consegue fazer produção em larga escala de alimentos, de produtos e tal. Só que na prática, essas características progressistas, no sentido de evolução da humanidade do capitalismo, elas estancaram, né? E aí, por isso que eu só enxergo uma possibilidade de continuidade da evolução, uma possibilidade de libertação do homem de tarefas básicas, né? Inclusive, tem até uma discussão sobre a questão da robotização, e, enfim, ela não vai acontecer durante o capitalismo. Por quê? Porque é mais barato você pagar bem pouco para o pessoal do que investir em robô, simplesmente por causa disso. Então, a gente está estagnado
inclusive tecnologicamente, por causa dessas amarras, né? Então, só para finalizar, para não estender muito, por exemplo, essa coisa da especialização. Acho que dependendo por exemplo, e aí eu já estou indo para o ramo da hipótese também, futurologia, né? Eu imagino que a partir de uma superação do estado atual de superexploração do homem pelo homem, você não vai nem precisar ter um setor de limpeza em diversos lugares, porque essas tarefas vão ser feitas por quem está lá. Eu sei que eu vejo isso muito em relatos de pessoal que foi para a Europa, né? Até pessoal famoso, assim, eu vi uma entrevista recente aí, acho que do Paulo Cardoso, né? O Augustinho lá que fazia um programa lá na Globo. Ele foi para a frase que tinha, eu nem vi a matéria, mas a frase de destaque era assim: só percebi que eu nunca tinha lavado meu banheiro quando eu fui morar na Europa, porque o pessoal daqui do Brasil estava acostumado com a questão da empregada doméstica, tal, que é uma herança histórica nossa, né, da escravidão, e na Europa o pessoal ficou meio, opa, aí eles viram que eles tinham que limpar, tal, e você limpar o seu não é nada de outro mundo, assim, né? Agora, se limpar 200, 300 por semana, seria uma outra história. Então, eu penso assim, que a especialização faz sentido quando pessoal, assim, para o desenvolvimento, quando são coisas que, quando são coisas que não são tarefas que já deveriam ter sido superadas, assim, e que não são superadas justamente por causa dessa questão de fazer dinheiro em cima dos outros, assim, né? Então, o que eu acho que não só a terceirização, tem vários contratos da USP e várias denúncias também o que acontece são, inclusive que meus amigos docentes aí, enfim, os que eu conheço, que eu saiba, não estão envolvidos com essas falcatruas, então não vou nem pedir para me perdoar, mas eles sabem que tem muitos casos disso, né, de docentes da USP que se beneficiam desses contratos. Valeu, Donovan. É isso. Passo a palavra. O próximo é o Henrique. Pode iniciar a fala. Oi, eu marquei algumas coisinhas enquanto eu mudei de lugar por conta da internet. Bom, eu vou começar a falar também do que o Donovan pontuou, das vantagens das terceirizações. Eu acho assim, é uma ideia que acaba sendo muito presente. Por exemplo, eu como uma pessoa, vamos supor, eu não sei nada de matemática, sobre matemática financeira, essas coisas, e eu tenho que fazer um imposto de renda no fim do ano. Tem um amigo meu que sabe fazer, vou lá e peço para ele, dou 50, ele faz para mim. Isso eu acho que é uma coisa que vira e mexe acontece e sempre vai acontecer. Sabe, uma pessoa mais especializada que você vai fazer aquele serviço melhor. Só que quando a gente fala de empresas, universidades, estruturas que são grandes, por exemplo, uma USP, alguma montadora de carro, alguma grande empresa, eu acho que ela tem uma relação diferente, sabe? Ela produz carros, ela é especializada em produzir carros. Só que se ela considera que eu vou contratar uma empresa de limpeza, por exemplo, para cuidar disso, que ela já é especializada nisso. Ao meu ver, isso é uma escolha do que é importante ou não. E aí você já põe um ponto para que o trabalho de limpeza não é importante para eu dedicar tempo da minha empresa para fazer isso. Eu posso estar equivocado, mas eu acabo vendo dessa forma. Então, isso para mim inclui também na questão da invisibilidade social que a gente está falando, sabe? Eu acho assim, a gente quando considera, por exemplo, seria muito mais prático para uma empresa fazer só o que ela faz e deixar o resto para outras empresas. Eu acho que se em teoria essas outras empresas fossem nessa teoria que a gente comentou, que realmente ela capacitasse e fizesse um serviço único, que, por exemplo, se aquela empresa montadora de carro não conseguisse realmente investir, mas é um cenário que a gente não vê
acontecendo, né? Um cenário que a gente vê por outros fatores, não esses. Aí eu marquei mais algumas coisas dessa relação que você comentou, né, de São Paulo, como é muito comum essa invisibilidade em São Paulo. Eu sou de Piracicaba, né, interior, e a minha avó é de Anhumas, é um bairro rural de Piracicaba. Então, assim, é um bairro, assim, muito pequeno, é um bairro que, assim, você conhece todo mundo que passa, você conhece quase todos dali, e realmente é uma relação muito diferente. É muito difícil eu passar na rua e não... Exato, rural do rural. E não falar, por exemplo, bom dia, porque você sabe que o João mora ali, você sabe que a dona Antônia mora virando à esquerda, só que ao mesmo tempo que você tem essa relação muito mais próxima do bom dia e tudo mais, há uma relação diferente. Quando eu vim para São Paulo, a primeira vez que eu fui na Avenida Paulista, eu trombei com umas 10 pessoas. E eu ficava assim, nossa, desculpa, 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 querendo que a pessoa olhasse para mim pedir desculpa, porque eu trombei com ela. Só que a pessoa nem olhou para mim. Ela já continuou o caminho dela e tudo certo. E eu demorei para entender isso, né? Só que ao mesmo tempo, em Piracicaba, você fala bom dia, bom dia. Aí você sai, a pessoa fala assim, nossa, engordou, né? Nossa, tá isso. Então, assim, eu acho que existem umas relações diferentes, mas essas relações, elas são diferentes da invisibilidade social. Uma coisa é, dentro de uma grande cidade, você ser invisível perante as pessoas, porque essa cidade funciona de uma maneira muito diferente, ela está a todo momento produzindo, fazendo, então as pessoas estão pensando, estão atrasadas, porque elas demoram 3 horas para pegar o metrô, então se ela atrasar 15 minutos, ela vai demorar 3 horas e meia, e aí ela acaba não vendo as outras pessoas. Mas eu acho que a invisibilidade social, ela está mais ligada à posição social realmente. Então, é o fato de eu passar na rua, do lado de um morador de rua, e não enxergar essa pessoa. Mas não enxergar no fato de, nossa, eu tô preocupado comigo, eu tô, sabe? Não nesse sentido, mas no sentido de você excluir ela, sabe? De você não ver ela como uma pessoa pertencente à sociedade. Por exemplo, eu vou pro Instituto de Astronomia, que é onde eu estudo, e, quem faz parte do Instituto de Astronomia? Os alunos, os professores e os monitores. Então, a invisibilidade social está aí, sabe? Você não considerar, por exemplo, um, um terceirizado que produz a limpeza como parte daquele instituto, porque ele pertence àquela empresa terceirizada. Então, eu acho que a invisibilidade social, ela se difere um pouco dessa invisibilidade que a gente acaba vendo em grandes cidades e tudo mais. Lógico que eu acho que em grandes cidades a gente consegue ver melhor essa invisibilidade social, né? A gente tem uma quantidade enorme de moradores de rua, uma quantidade enorme de pessoas na faixa da pobreza que são, sim, invisíveis socialmente, né? E esse era o outro ponto que eu queria comentar. Deixa eu só marcar que eu marquei algumas coisinhas. E certo, sobre a especialização. Realmente, eu acho que a especialização, ela se torna inevitável perante uma sociedade que cada vez mais busca essa especialização. Então, por exemplo, cada vez mais a gente consegue se especializar num combustível melhor para a gente conseguir chegar em Marte. Então, realmente, a gente tem pessoas cada vez mais especializadas sobre combustíveis, isso, aquilo. Então, isso é um caminho que a gente vai seguir. Mas, ao mesmo tempo, essa especialização, ao meu ver, é bastante prejudicial. Você acaba perdendo coisas que eram comuns, que eram, assim, extremamente óbvias no começo. Vamos supor, vou dar um exemplo. Eu estudei física, eu sei como funciona um motor de combustão, porque eu estudei isso 2 anos e tudo mais. Só que eu abro o capô do carro, eu não sei nada, sabe? É uma coisa que para mim não tem relação. Então, eu acho que a especialização não necessariamente ela está atrelada a esse avanço. Eu acho que uma especialização junto, daí sim com o que o Donan falou, né? Não perdendo esse vínculo com o todo, é muito importante. E eu acho que a terceirização entra nesse ponto. A terceirização que está sendo feita, ela não tem um vínculo com o todo. Ela só é uma terceirização que acaba sim se tornando, acho que prejudicial para uma sociedade, sabe? Tanto que o Ailton fez aquela pergunta, eu vou também me sujeitar a responder. Eu concordo com o que o Luca falou, sabe? Você incluir essa pessoa na comunidade USP, você
dá um sentimento de pertencimento a ela, você dá um plano de, por exemplo, nossa, se acontecer alguma coisa e eu não puder mais exercer esse meu serviço, eu ainda sou parte dessa empresa, eu ainda posso ser realocado para uma outra função. Mas numa terceirizada, eu não consigo mais, por exemplo, limpar o chão porque eu tô com um bico de papagaio na costa. A empresa só é de limpeza, então você perdeu o emprego, você não tem mais o que fazer. Então isso eu acho que é muito prejudicial para a sociedade e isso agrava muito nessa indiferença, nessa invisibilidade social. Bom, era isso que eu ia falar. Obrigado, gente. Passa a palavra. Ok, o próximo inscrito sou eu. Então, eu vou iniciar a fala. E vamos organizar ideias, né? Assim, a nossa sociedade tem valores e princípios, né? Valores no sentido moral, né? No sentido de como as pessoas devem ver o mundo, se comportar, né? Ela constitui uma mentalidade, né? E, em certa medida, a gente está imerso nisso né, e acaba sendo afetado por esses valores, né? Um deles é a ideia de indivíduo, né? Assim, quer dizer que eu sou um indivíduo, o Luca é outro indivíduo, e nós somos independentes, responsáveis por nós mesmos, né? Somos dotados de capacidades, e se nós nos esforçarmos, nós podemos, enfim, obter ganhos, né? Assim, só que essa é uma ideia fantasiosa, né? Assim, porque o indivíduo ele não é dotado de plena capacidade, há limitações, né? E numa sociedade desigual como a nossa, as limitações são dadas a princípio, né? Ou seja, algumas pessoas já nascem limitadas, ou porque nascem pobres, ou porque nascem negras, ou porque nascem, enfim, mulher, né? A gente sabe que existem preconceitos, né? Existem restrições e impedimentos a essas pessoas. Então, eventualmente, alguns com esforço podem vir se destacar, mas na norma geral essas pessoas são exceção, né? Então tem essa ideia de que os indivíduos, se eles se esforçarem, eles vão conseguir, né? Então, quando alguém inicia um trabalho, enfim, e tem a possibilidade de progredir no trabalho, isso estaria coerente com essa concepção de indivíduo. Mas aí no caso da terceirização não tem essa possibilidade, né? Assim, por mais que o sujeito seja capaz, quando a empresa demitir ele ou não decidir treinar, pouco importa, né? Então é meio que é uma negação clara a essa ideia que nos é estimulado a acreditar de indivíduo, individualidade, né, esforço, né? E também tem outro valor, né, que é o do mérito, né, meritocracia. E novamente, numa sociedade desigual como a nossa, isso se torna uma fantasia, porque em geral as pessoas não têm as mesmas oportunidades e não nascem com as mesmas condições, né? Assim, se você nasce família rica, né, muito pouco do que você tem é mérito seu, né? É uma extensão, uma herança que vem antes de você, né? E uma outra, eu acho que eu esqueci outro. E o outro valor também que vigora muito é a competição, né? Assim, somos estimulados a competir o tempo todo. Então, pessoas que estão na condição de terceirizados não estão nenhum desses critérios, né? Eles não são indivíduos porque são impedidos de exercer sua potencialidade, né? De se desenvolver, né? Não, os méritos são poucos alcançáveis porque, enfim, algumas pessoas da terceirizadas são materialmente pobres, né? E logo elas não conseguem competir, né? Então, assim, é uma condição de trabalho que ela, eu acho que ela não entra nem numa visão liberal da coisa. Estou falando nem neoliberal, assim, nem numa visão liberal da coisa, assim. Ela é como se a gente estivesse numa outra etapa do desenvolvimento e do estágio de trabalho, né? Assim, as pessoas já não podem mais se desenvolverem
individualmente, já não podem ter recursos para os tais méritos, que eu não acredito em meritocracia, e as pessoas não competem, porque não são dadas condições para elas competir, né? Então, eu acho que, talvez, né, não sei, essa invisibilidade é porque elas estão fora dessa lógica, né? Os que estão nessa lógica, por exemplo, na universidade, as pessoas que, os estudantes, eles têm toda a possibilidade de ir se formando num estágio maior, se formando num estágio maior, tem toda uma possibilidade de competir, né? E toda essa competição tem ali a ideia de mérito, né? Porque se o sujeito se graduou, depois se pós-graduou e se doutorou, mérito dele, né? E ele está em competição com outros que também estão nesse processo. E conforme ele vai ganhando esses méritos, né? Enfim, e conforme ele vai progredindo, ele vai se tornando um indivíduo mais reconhecido. Então ele vai ganhando visibilidade, né? Então ele está dentro dessa lógica, dessa mentalidade, desses valores, né, que são fomentados classicamente pelos pensadores liberais, né? Ele está dentro dessa lógica. Então nessa lógica a visibilidade acontece, porque esse movimento acontece. Se você está fora, eu acho que você simplesmente não é visto, né? Isso, enfim, é o que eu percebo, né? E quando alguém sai desse engendramento, né, dessa dinâmica de poder competir, de poder acumular méritos, de poder se destacar, de se tornar um sujeito, né, no caso um indivíduo notório, não é válido para todos, porque essas possibilidades também são distribuídas desigualmente no Brasil. Então, eu acho que ali, no caso dos terceirizados, é o agravamento, a incisão maior da exclusão, né? Enfim, é isso que eu tinha para falar. E agora é o Luca, é isso? Eu ia só confirmar se alguém queria fazer mais alguma colocação, e aí eu faria um encerramento. Eu ia dar uma divulgada de novo no evento do Donovan e dar um encerramento. Alguém quer se pronunciar? Eu vou dizer que eu não. Por mim também a discussão foi bem legal. Luca, eu só queria que nas considerações finais vocês colocassem assim como foco o parque, já que a discussão é a invisibilidade. Algumas coisinhas que a gente andou conversando aqui do lado, né? O lado prático. Uhum. Quais são as sugestões? O que a gente poderia fazer? E repetindo que muita coisa a gente já fez, né? Mas como é que a gente atinge a direção? E sem entrar em detalhes, é um problema em qualquer unidade. Como é que a gente chega lá? Né? Você botou aqui curso, bom, a própria chefia da terceirizada não vai liberar o funcionário dele para ficar 3 horas assistindo o curso do Pablo, entendeu? Eles têm atividades lá, tem que de hora em hora passar num negocinho, passar um chip e marcar. Como é que você burla tudo isso e como é que você faz a inclusão? Entendeu? Tentar, né, fechar essa conta hoje com sugestões, né, a prática da gente implementar lá. Eu acho que aí seria legal para mim, ok? Beleza. Então, eu queria primeiramente me parabenizar, né, porque eu me impus aí tentar ser mais rápido na apresentação inicial e acho que consegui, assim. Então a gente teve bastante tempo, acho que a gente vai conseguir encerrar antes das 7. Vou tentar manter esse padrão. Enfim, comentando essas coisas, né, a gente estava trocando figurinhas aqui no chat. Por exemplo, que vai ser simples, não é simples, né? Até porque isso está inserido num contexto de
de luta de classes, né, que está colocado. Nada vem, por exemplo, do mesmo jeito que 13º não foi assim, opa, o chefe, ó, final de ano é uma coisa boa aí, a gente tem um a mais. Opa, beleza, vai lá. É tudo com briga. Então, é aquela coisa, a gente pode apontar coisas que a gente acha importante e comprar essas brigas, né? Pensando num bem comum e que não é nada filantrópico, né? É um bem comum mesmo. Por exemplo, esse caso do curso seria o caso é um curso de manutenção de trilhas, tal, e a gente tem várias trilhas lá no Cientec, né? E a gente tem funcionários da terceirizada que estão lá há muito tempo e que poderiam estar recebendo instruções, inclusive porque eles passam ali, eles margeiam ali as trilhas, tal. E então seria tipo assim, seria um acréscimo profissional para eles que beneficiaria o parque, sem pensar no lado humano. Pensando no lado humano, também, eles teriam horas de trabalho para dedicar para um curso, assim, né? Isso demonstraria, demonstra, né, no caso, quando é feito, que elas são importantes, né, que são pessoas importantes, que o trabalho delas é importante e tal. É um reconhecimento da importância delas, né? Então, mas com certeza, né? Acho que você comentou aqui que já foi que teve resistência, e sim, é bem previsível que tenha resistência. Então, e não é simples, né? Porque, enfim, essa lógica que está colocada, não se fosse simples de resolver, vários lugares teriam experiências bem mais tranquilas em relação a isso, né? Então, o próprio processo dessas pessoas não fazerem parte do quadro de funcionários é para permitir essas coisas, é para não permitir readaptação profissional, é para não permitir capacitação profissional, é para não permitir que elas possam dedicar tempo de trabalho para fazer um curso que ela vai usar dentro do local de trabalho, né? Enfim, e até disfuncional para a própria empresa, né? A própria empresa, no caso, a USP, né? A terceirizada, ela quer que o cara renda o máximo pagando o mínimo possível, né? Então, e a outra sugestão seriam eventos, né? Que é uma coisa que você mesmo, Ailton, tinha começado a fazer no tempo um pouquinho antes da pandemia, né? Que eu presenciei, eu quero dizer, né? Porque 2020 foi meu primeiro ano no parque, né? Então, eu não tenho muita história lá. Mas aquela coisa de pegar o pessoal da portaria para conhecer, por exemplo, o espaço geofísica, conhecer algumas das atividades. Mas, por exemplo, quando a gente se tiver eventos especiais para o pessoal das terceirizadas e o pessoal que é do quadro USP, para usufruir daquele espaço, para ter as atrações apresentadas ali pelos mediadores, e no final a gente fazer uma confraternização, é uma coisa que melhora, sem dúvidas, as relações, né? No IB, por exemplo, sempre que a gente fazia nossa confraternização de final de ano, tinha participação do pessoal das terceirizadas, né? O pessoal às vezes ficava meio assim e tal, porque você tem medo de represália e tal, mas muitos acabavam participando e tal. Então isso melhora por exemplo, a partir dessas interações, o pessoal foi defender um direito que beneficiou as terceirizadas que vieram, né? Porque, como eu disse, o pessoal que propôs sofreu essa retaliação. Mas é isso, eu acho que não é uma solução simples. Vai sempre envolver briga. Quando você for falar para melhorar condição de trabalho de alguém, para valorizar profissionalmente alguém, tá posto que não vai ser fácil.
Mas só aproveitar de novo para o pessoal do futuro aí, na descrição do vídeo aí no YouTube, a gente vai deixar o link para a live que vai começar daqui a pouco, aqui daqui a pouco no presente, que é o Saúde Planetária e SUS, que o Donovan anunciou anteriormente. Então, depois aqui, dê sua curtida, se inscreva aí no nosso canal e vai conferir lá a live do pessoal da Saúde Planetária. Obrigado